Olá pessoal, professor Wagner do curso Agora Vai. Hashtag Vem Ser Sucesso com a gente. Antes de assistir esse vídeo, dá um like, compartilhe com seus amigos, toca nesse sininho aqui embaixo para você receber em primeira mão tudo o que a gente tem de novo no nosso canal. Pessoal, na aula de hoje a gente vai falar sobre máquinas simples. Aplicações de forças em determinados sistemas que permitem com que a força que é executada no outro ponto seja uma força muito maior, certo? Ou seja, a gente aplica uma força menor num ponto, no caso do sistema de polias ou no sistema de alavancas, e vai ser realizado no outro ponto uma força muito maior. Isso é possível devido a um sistema de relação entre essas forças. Veja o seguinte, no sistema de alavancas, por exemplo, a gente sempre vai ter um ponto de apoio, ok? A alavanca, na verdade, é exatamente isso. Ela é um braço, ok? Então a gente precisa de um braço de força e através desse braço de força a gente precisa de um ponto de apoio. Nesse braço de força e ponto de apoio, a gente vai realizar uma força que a gente vai chamar de força potente e do outro lado a gente vai ter uma força chamada de força resistente, uma força que vai resistir a esse movimento. E olha só o que acontece. Como esse sistema está com força aplicada a uma certa distância do ponto de apoio, a gente vai tentar equacionar qual distância que é essa, certo? Com o valor dessa distância em relação ao ponto de apoio, nós poderemos verificar uma outra força sendo realizada no segundo ponto lá. Um exemplo, se eu tiver uma força aplicada aqui a uma distância de 10 metros e eu tiver uma força resistente, uma pedra que eu quero movimentar, que está numa distância de 2 metros, certo? Sabendo que o peso dessa pedra é de 500 newtons, qual que é a força mínima que eu tenho que exercer para fazer esse corpo se movimentar? Então verifique o seguinte, vou fazer a continha aqui rapidinho aqui em cima. Para a gente equacionar isso, a gente vai falar de um sistema chamado momentos de força. O momento de uma força, a gente está relacionando a possibilidade desse sistema girar em torno do seu próprio eixo, em torno do seu ponto de apoio. E esse momento de força é uma relação direta, momento de força, é uma relação direta entre a sua força e a sua distância, certo? Com uma proporcionalidade inversa, ou seja, quanto maior a força, menor a distância, quanto menor a distância, maior a força, ok? Gente, vamos ver o seguinte, dá uma olhada. Naquele sistema que eu coloquei como exemplo para vocês, para que eu consiga movimentar, eu preciso pelo menos igualar o peso, certo? O peso está sendo aplicado aqui que está a uma distância de 2 metros. Então o momento do peso é o momento de uma força de 500 e uma distância de 2 metros, que vai dar 1000 Newton metros, certo? Qual que é o momento mínimo para eu conseguir movimentar esse sistema? O momento da força F que eu tenho que aplicar vai ser a força F vezes a distância, que vai ser 10. E ela tem que ser no mínimo igual a 1000 para começar a entrar em iminência de movimento, que é a hora que eu igualo a força peso. Quanto que vai dar isso? Corta um zero com zero, F será igual a 100 newtons. Ou seja, olha que interessante, eu aplico uma força 5 vezes menor que o peso que eu quero levantar. Isso possibilita que eu consiga levantar massas e pesos extremamente gigantescos aplicando uma força um pouco menor, utilizando o sistema de alavanca. A gente utiliza alavanca quase todos os dias, certo? E a gente tem 3 tipos de alavancas que é importante a gente conhecer. As alavancas interfixas, ou seja, a gente vai ter sempre a força potente, a força resistente e o ponto de apoio. A interfixa quer dizer que o ponto fixo está no meio. Então o ponto de apoio está no meio. Isso aqui seria aquele movimento que eu vou fazer, por exemplo, para levantar uma pedra, certo? Porém a gente também tem uma alavanca chamada de interresistente. Resistente significa que a força resistente está no meio, certo? Pode ser, por exemplo, a hora que a gente vai trabalhar no carrinho de mão. Quando a gente faz uma força no carrinho de mão, percebe que ao segurar o braço do carrinho de mão, estou exercendo uma força potente, o ponto de apoio está lá na roda, lá na frente, e no meio, onde você coloca o peso, está a força resistente. Essa é uma alavanca interresistente. Outro tipo de alavanca muito interessante é essa, que é a interpotente, onde a força potente está no centro do sistema. Ponto de apoio, força resistente e força potente. Onde a gente verifica isso? A gente pode verificar isso, por exemplo, num grampeador, num quebra-nozes, numa pinça,
são sistemas que utilizam o sistema de alavanca interpotente. Independente da alavanca que você está utilizando, é sempre bom a gente analisar qual é a distância da força resistente ao ponto de apoio e qual é a distância da força potente em relação ao ponto de apoio, certo? Eu vou sempre montar um eixo horizontal e vou ver essa distância na horizontal, ok? Em relação sempre a esse ponto de apoio. Assim eu consigo resolver qualquer problema, utilizando esse sisteminha que é o sistema de momentos de força. Tem uma outra aula aqui no canal, eu vou deixar aqui, ó. Tá vendo que tá aparecendo aqui? Tá aparecendo aqui, clica. Clica que você vai parar essa aula e você vai ver uma aula de estática que vai falar de momentos de força, que é a estática de corpos rígidos. É extremamente importante você entender um pouco mais esse sistema de estática. Bom, continuando aqui as aulas de máquina simples, vamos falar um pouquinho também do sistema de polias, gente. O sistema de polia é muito interessante. Por quê? Primeira coisa, eu vou ter polias que são fixas e polias que são móveis. Percebe que a polia fixa, ela está presa no teto aqui, ó. E a polia móvel, o fio passa por ela e ela se movimenta ao longo desse fio. Como que a gente trabalha com essas polias? É o seguinte, elas vão ter uma distribuição da força que vai ser executada através dos seus fios. Vamos pegar um exemplo, ó. Se eu pegar um peso qualquer aqui, uma força-peso, essa força-peso vai ser distribuída. Para facilitar o nosso estudo, eu vou substituir aquilo ali por um número, tá? Então eu vou falar que aquele peso vale 1000 newtons. E a minha ideia é qual a força que eu vou ter que aplicar aqui, uma força F que eu vou ter que aplicar, para movimentar aquele sistema. Então vamos lá. Se esse peso é de 1000 newtons, vamos verificar o seguinte. Aqui eu vou ter uma força de tração nesse primeiro fio, que também é uma força de tração de 1000 newtons. Porém, ao chegar nessa polia, essa força ela se divide em outras duas forças. Esta e esta. Então percebe que esses 1000 newtons é dividido em duas partes iguais. Essas duas partes são duas partes de 500 newtons. Então eu vou vir 500 newtons para esse ponto e 500 newtons para este ponto. Ao chegar aqui, essa força se distribui novamente na próxima polia. Metade vindo para cá, metade vindo para cá. Que força? Agora a gente vai ter uma força que é metade da anterior. Então essa força aqui é uma força de 250 newtons. E aqui também 250 newtons. Quando chega nessa polia, ela se divide em outras duas forças, que são essas duas. Que aqui tem um valor de 125 newtons e aqui também 125 newtons. E quando chega na polia fixa, pessoal, a polia fixa apenas inverte o sentido da força quando você aplica essa força para baixo. E a força F aplicada naquele ponto é uma força de 125 newtons, certo? Então percebe que a polia móvel ela vai sempre dividir essa força pela metade. Então é muito interessante e é muito fácil da gente calcular. Só se eu tiver muitas polias no meu sistema, é possível efetuar esse cálculo? É, cara, muito simples. Então, pessoal, se eu quiser saber a força realizada em um determinado ponto, é só eu dividir sempre por 2 esse número de polias, certo? P dividido por 2, dividido por 2, dividido por 2, certo? Então, dá uma olhada, tenta compreender esse